Bom dia, mulheres. Paz seja com todas. Amém. Eu estou bastante feliz porque hoje é o nosso último dia dessa série Entre Nós e Elas. Estou feliz não exatamente por ser o último dia, mas eu estou feliz por estar concluindo algo que Deus colocou no meu coração. Estou feliz porque Deus me surpreendeu em cada ministração. Estou feliz porque eu tenho recebido algumas mensagens, né, de mulheres dizendo que foi bênção, que Deus falou com elas. Então eu estou bastante feliz, né? Hoje é o nosso 10º dia, nosso último dia de ministração. Como eu falei no primeiro vídeo, né, quando eu anunciei que faria essa série, eu disse que Deus havia me dado o nome das mulheres e podia ser que no decorrer, né, da série Deus, né, mudasse alguma coisa. E de fato ele mudou. A menina da história de Naamã não estava na lista e Deus me levou a falar dela e, pelo menos na minha opinião, foi tremendo o que Deus falou, o que Deus ministrou no meu coração. E eu tinha dito também que a última ministração seria surpresa. E está sendo surpresa até para mim. Eu sabia que eu iria falar da noiva. Deus já tinha me dito que a última seria para falar da noiva. Né? Toda mulher, ou quase toda mulher, né, ela sonha com o dia do casamento, ela sonha em se casar vestida de noiva. E nós sabemos que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva de Cristo. Deus me surpreendeu por quê? Porque na segunda-feira eu ia ministrar sobre Esther. Eu tentei gravar o vídeo várias vezes e a ministração não fluía, o vídeo não dava certo. Eu perdi um vídeo de 19 minutos, depois eu perdi outro vídeo de 17 minutos. E até que eu parei, respirei e falei: Senhor, se o Senhor não quer que eu grave mais esses vídeos, por favor, fala comigo. Eu não quero fazer algo que não esteja no teu coração. E imediatamente ele me respondeu. Ele disse: Esther, não. Eu só não tinha entendido se não era para falar sobre Esther aquele dia ou se não era para falar de Esther em momento nenhum. Eu peguei a minha Bíblia, orei, e como eu já tinha Débora na minha lista, e seria Débora que eu ia ministrar na segunda-feira, porém eu mudei, não sei porquê. E aí eu peguei a Bíblia e fui falar sobre Débora, e louvado seja Deus que no primeiro vídeo que eu gravei, a ministração fluiu, que foi uma bênção. Né? Mais uma vez, ali também, né, no vídeo de Débora, na ministração de Débora, o Espírito Santo me levou a falar coisas que eu não esperava. E ontem eu ministrei sobre Esther, algo que eu não esperava também, porque na segunda-feira, quando eu tentei ministrar sobre Esther, eu ia falar daquele versículo, né? Quem sabe se não foi para esta ocasião que você está aí. Eu ia ministrar sobre esse versículo. Então, o que eu ministrei ontem não tinha nada a ver com o que Deus tinha colocado no meu coração a semana passada. E é tão interessante, meninas, que eu só me dei conta disso depois que eu gravei, que eu fui assistir o vídeo. E eu me lembrei, eu falei, meu Deus, por isso que o Senhor não deixou eu gravar na segunda. Porque não era o dia de gravar e não era aquela palavra. Muito bem. Ontem à noite eu fui orar, pedindo direção para Deus, para aquilo que eu iria ministrar hoje, para aquilo que eu iria, né, passar para vocês hoje, o que o Espírito Santo tem a nos dizer. E eu estava com um versículo que está lá em Apocalipse, eu estava com esse versículo no meu coração. E aí Deus me disse ontem à noite, Esther. E aí Deus me levou a meditar no mesmo texto que eu meditei ontem. E isso é maravilhoso, gente, como Deus, ele nos surpreende, como Deus, ele trabalha de maneiras tão maravilhosas.
Como eu disse, eu ia falar de Esther na segunda-feira, Deus não permitiu que eu falasse dela. Ontem eu falei de Esther, Deus não permitiu que eu falasse o versículo que estava no meu coração, né, que eu tinha pensado em falar, e Deus me permitiu falar de Esther ontem, dela se preparando para encontrar com o rei, ela se preparando para se apresentar ao rei. E nós podemos trazer isso para nós. Nós também precisamos nos preparar para encontrar com o nosso rei. Nós também somos candidatas a ser a esposa do Senhor na eternidade. Será que nós estamos preparadas para nós recebermos a coroa na cabeça? A coroa da vida eterna? Olha que coisa linda, gente. Eu fiquei de boca aberta quando o Senhor ministrou isso ontem no meu coração, ontem à noite que eu fui orar. Então é assim, gente. Hoje eu vou procurar falar com bastante calma. Eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir fazer isso em 30 minutos, então o vídeo vai ficar dividido. O meu celular, o programa que eu baixei, eu não sei. É programado para 32 minutos de ministração, tá? De gravação. Então eu não vou conseguir fazer isso em apenas 30 minutos, tá? Então eu vou dar início agora. E aí, quando der 30 minutos, eu vou parar e vou fazer uma outra gravação, tá bom? Então, vai ser parte 1 e parte 2. O tema vai ser o dia do casamento, tá bom? Então, vamos lá, vamos para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, nós vamos ler de novo Esther, capítulo 2, a partir do versículo 12. Diz assim: as instruções para essas moças virgens era que antes de serem apresentadas ao rei, cada uma delas deveria passar por 6 meses de tratamento de beleza com óleo de mirra e mais 6 meses com perfumes e ungüentos especiais usados pelas mulheres. Então, quando chegava a vez de uma moça se apresentar ao rei, ela podia escolher os vestidos e as joias que quisesse. Ela era levada à casa do rei logo à noitinha e voltava na manhã seguinte para a segunda casa, onde moravam as mulheres do rei. Ali ela ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que o rei gostasse muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, a filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, o encarregado da casa das mulheres, e se vestiu de acordo com o conselho dele. Todos os que viam gostavam dela e achavam muito bonita. Ela foi levada ao palácio real para apresentar-se ao rei Xerxes no 10º mês, no mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra virgem havia feito. Então ele pôs a coroa real na cabeça dela e declarou que Esther era a rainha em lugar de Vasti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Deus bendito e santo. Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo possa me conduzir para falar de um assunto tão sério, que é a noiva de Cristo. Amém, Jesus. Aqui nós vemos que as mulheres que foram escolhidas para serem candidatas a ser rainha, elas passaram por 1 ano de tratamento de beleza. 6 meses com umas especiarias e 6 meses com outras. Ou seja, aqui o Senhor já começa a falar com a gente. Esse 1 ano que elas tinham é a nossa vida na presença de Deus. Enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto nós temos a oportunidade de aprender com Deus, nós precisamos nos preparar para encontrarmos com o rei. Nós não podemos nos apresentar ao rei de qualquer maneira. Nós não precisamos
Nós não podemos nos apresentar ao rei da maneira que a gente acha. Não. Nós precisamos usar as especiarias que são indicadas. Aquelas mulheres ficavam no harém aos cuidados de Saasgás, né? Então, esse homem cuidava das mulheres ali no harém. E ele que indicava as especiarias, certo? É ele que dava os tratamentos para que aquelas mulheres fossem cuidados de pele, de unha, de cabelo, enfim. Então, espiritualmente falando, nós precisamos seguir o conselho do Espírito Santo, através da Bíblia. Como que nós estamos nos preparando? Nós estamos seguindo o conselho do Espírito Santo? Nós estamos seguindo as regras que são dadas através da palavra de Deus? Nós vimos aqui também que quando chegou a vez de Esther, diz que ela se vestiu de acordo com o conselho de Hegai. Aqui esse Hegai já era responsável por Esther, para levá-la, né, ao rei. Ele era responsável pelas mulheres que era levada ao rei. O outro era responsável para cuidar do harém, né? Então esse homem Hegai, ele aconselhou a Esther como que ela deveria se apresentar, qual seria o vestido. Elas tinham, se você ler antes, elas tinham o direito de escolher o vestido e as joias. Mas Esther, ela seguiu o conselho de Hegai. Então, Esther, ela tinha o direito de escolher, mas ela não escolheu. Ela seguiu o conselho desse homem. Por quê? Porque ele já tinha, né, uma simpatia por ela. E ela sabia que ele queria o bem dela. Então, ela decidiu seguir o conselho de Hegai. Nós sabemos que Deus quer o nosso bem. Nós sabemos que Deus e o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa. Nós sabemos que eles querem o nosso bem. Nós sabemos que Deus nos fez para estarmos na eternidade com Ele. Então, através do Espírito Santo, Deus ele está nos instruindo. Quais são as vestes que nós devemos usar? A palavra do Senhor diz que as nossas vestes têm que ser brancas, né? Que não pode ter manchas. E quais são essas manchas? O pecado. Então, é o Espírito Santo que escolhe as roupas espirituais que nós devemos usar. É o Espírito Santo que escolhe o vestido que nós iremos nos apresentar. Eu não posso escolher o meu vestido. Na presença de Deus não tem. Eu acho que isso não é pecado. Ah, mas é só um pouquinho. Ah, não é para tanto. Não, não tem isso no reino espiritual. Nós precisamos seguir à risca o conselho do Espírito Santo, assim como Esther seguiu o conselho. Amém? Nós precisamos seguir o conselho da palavra de Deus. Nós precisamos nos preocupar com esse dia. Aqui eu creio que todas as mulheres, todas não, que quase todas as mulheres são casadas. As que não são, creio eu que elas desejam casar-se. Algumas até estão se preparando já, né, para esse dia, já estão namorando, ou já estão até noivas e já pensando no dia do casamento. E eu creio que você está investindo muito neste dia. Eu creio que você investiu muito neste dia. Eu creio que você dormia e acordava pensando neste dia. E por quê que nós não temos essa mesma expectativa para nos apresentarmos diante do Senhor? Por que nós não temos essa mesma expectativa para aquele grande dia onde nós nos encontraremos com o nosso noivo Jesus? Não esquecendo que nós não sabemos qual é esse dia. O dia do seu casamento está marcado. O dia do seu casamento será marcado. O dia do meu casamento e do casamento das casadas aí teve uma data marcada, a gente sabia qual era o dia. Então, nós tínhamos, né, um tempo para nós nos prepararmos. E o nosso casamento, o nosso encontro com o noivo Jesus Cristo não tem dia e nem hora marcada. O meu encontro com ele pode ser hoje. Eu posso ter um encontro individual com ele, se eu partir dessa terra hoje, não sei.
né, de uma morte súbita, um acidente, Deus é que sabe. Será que eu estou preparada para me encontrar com o noivo? E se o arrebatamento acontecer hoje? E se o arrebatamento acontecer amanhã? Nós estamos preparadas para encontrarmos com o noivo? Então nós precisamos pensar nisso. Com a mesma intensidade que nós nos preparamos para casar, que nós nos preparamos para fazer uma faculdade, né? Que nós nos preparamos para ter um bebê. A gente se prepara para tantas coisas na vida. A gente dorme e acorda pensando nisso, né? No dia do casamento, na prova da faculdade, né? No dia do nascimento do seu bebê. Por que que a gente não se preocupa dessa forma? Por que que a gente não se preocupa com essa intensidade a respeito da volta de Jesus? A respeito do nosso encontro com o noivo? Nós precisamos pensar nisso. Esther, ela foi obediente em tudo. Ela obedeceu às ordens do tio dela. O tio dela falou que não era para ela dizer que ela era uma judia. O tio dela instruiu ela para obedecer aquele homem que cuidava das mulheres no harém. Né? Todos os dias o tio dela passava ali na frente do harém, dava uma especulada para ver como que as coisas estavam andando, se Esther estava fazendo o que era correto. Então Esther foi obediente, ela ouviu o conselho do tio dela, ela ouviu os conselhos de Saagás e de Hegai, e por isso ela foi escolhida. Nós precisamos ouvir os bons conselhos, nós precisamos ouvir o Espírito Santo, nós precisamos nos atentar para os ensinos do Espírito Santo, nós precisamos nos atentar para as pessoas que nos ensinam através da palavra. Não é eu te ensinar aquilo que eu acho, eu tenho que ter base bíblica para aquilo que eu estou falando. Ontem eu tive com uma amiga e ela falou assim, Célia, eu nem concordo muito com o que você está falando, né, nos vídeos. Aí eu disse para ela, mas eu também não concordo. Só que não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Gente, ser esposa não é fácil. Ser submissa não é fácil. Homem é cabeção, a maioria dos homens são turrões. Não é fácil ser esposa. Eu não estou aqui crucificando as mulheres, dizendo que toda a responsabilidade é das mulheres. Não, não é. A responsabilidade maior é dos homens, eles são os cabeça. Mas se eles não estão fazendo o papel deles, aí é entre eles e Deus. Vamos fazer o nosso, porque nós, e eles também, né? A igreja, de modo geral, é a noiva de Cristo e todos nós vamos comparecer diante do Senhor para prestar conta das nossas obras. Não é porque meu marido não faz que eu não vou fazer. Não é porque meus filhos não fazem que eu não vou fazer. Eu sinto muito, salvação individual. Eu vou fazer a minha parte e vou cooperar para que haja salvação para eles. Né? O desejo do meu coração, o desejo do nosso coração é que a palavra do Senhor se cumpra, né? Quando diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós estamos aqui unidas aprendendo para que isso aconteça, para que nós sejamos salvos, para que toda a nossa casa seja salva. Mas é individual. Eu não posso abrir a cabeça deles e por dentro. E eu também não posso deixar de fazer a minha parte porque eles não querem fazer. A minha obrigação, o meu papel, o seu papel, a sua obrigação como cristã, como serva de Deus, como noiva de Cristo, é cuidar, é zelar daquilo que Deus colocou na sua mão e zelar com excelência. Quando a palavra do Senhor fala, esposas, sirvam aos seus maridos como ao Senhor, né? É isso que Deus está falando, né? Porque se nós estamos servindo bem o nosso marido, se nós estamos servindo bem a nossa casa, se nós estamos servindo bem a nossa sociedade, é a mesma coisa de estarmos fazendo para o Senhor, entendeu? Então, da mesma forma, quando desonramos, nós também estamos desonrando ao Senhor. Então, a questão de ser dona de casa, a questão de ser esposa, a questão de ser mãe, é sim um adorno para aquele grande dia. A noiva, ela usa o vestido, ela se preocupa com o cabelo,
né? Muitos penteados vão pedras, vão presilhas, enfim, vai o véu, a grinalda. Normalmente elas colocam um brinquinho de pérola, enfim, né? Uma maquiagem bem feita. Então, é o vestido e os adornos, né? Como aqui está escrito que Esther, ela tinha o direito de escolher o vestido e as joias. Então, nós temos esse direito de escolher. Nós podemos escolher, né? E precisamos escolher de acordo com o conselho do Espírito Santo. Esse vestido, esses adornos, é a nossa vida, né? Nós sermos, né, como eu já disse, dona de casa, mãe, esposa, serva do Senhor, ovelha, ser uma boa ovelha, não ser uma ovelha rebelde, né? Tudo isso são os nossos adornos, tudo isso tem que estar impecável naquele dia. Eu nunca vi uma noiva entrar na igreja com um vestido sujo, manchado, entendeu? Não é normal. O normal de uma noiva é ela estar de vestido branco, extremamente branco. Claro que tem mulheres que escolhem vestidos de outra cor, até mesmo porque algumas já foram casadas, são viúvas, infelizmente outras casaram e não deu certo, né? Casaram fora da presença de Deus, esse casamento não deu certo, ou até foi na presença de Deus, né? Mas enfim, eu não vou entrar nessa questão. Mas, de repente, ela não é mais virgem, ela entende isso e ela não quer se casar de branco, ela escolhe uma outra cor de vestido, normal. Mas o normal do vestido branco, aliás, o normal da noiva é o vestido branco. E por que o branco? Porque o branco significa pureza, o branco significa virgindade, né? Há muitos anos atrás, uma noiva só casava de vestido branco se ela fosse virgem. E hoje, infelizmente, né, todo mundo casa de vestido branco, né? Independente de ser virgem ou não, mas o vestido branco significava pureza, que tinha a ver com a virgindade, né? Então, nós precisamos nos apresentar assim para o Senhor, com as nossas vestes brancas, como uma virgem, né? E por que virgem? Se nós já somos adultas, se nós já somos casadas, os homens já são adultos, casados. E por que virgem? Porque a Bíblia fala do novo nascimento, né? Quando nós nos entregamos a Jesus, que nós descemos as águas, nós estamos nascendo da água e temos que nascer do Espírito, né? Então, esse novo nascimento no reino espiritual, nós voltamos a ser um bebê, nós nascemos de novo, entendeu? Então, uma pessoa não nasce sem a virgindade. Ela não nasce com uma virgindade rompida. Então, a partir desse momento, nós somos a noiva, nós somos virgem do Senhor, na presença do Senhor. E é essa noiva que o Senhor está vindo buscar. É essa noiva que o Senhor deseja encontrar. Amém? Eu, infelizmente, o meu casamento não foi assim algo que eu programei, eu não queria, né? Não foi algo que eu sonhei. Eu falo que eu não sou uma mulher normal. Eu nunca sonhei em casar, de vestir de noiva. Eu não sonhei com festa de 15 anos. Eu não sonhei em ser mãe. Eu nunca sonhei com uma casa bonita, com um armário embutido. Não, eu não sonho com essas coisas, gente. Por isso eu falo que eu não sou uma mulher normal. Mas a maioria das mulheres sonham com essas coisas e elas se programam. Eu não me programei por não ser um sonho meu. Eu casei de vestido de noiva, eu casei numa chácara, mas foi um sonho de Deus para minha vida. Eu não escolhi isso, eu não sonhei com aquele momento, entendeu? E pelo fato de eu não ter sonhado, eu acho que eu não dei muita importância. Então eu não casei como eu deveria. Eu casei de branco, eu casei numa chácara, mas eu não me preparei para encontrar com o meu noivo, com o meu marido. Eu me preocupei muito com, o conforto dos convidados, eu me preocupei muito com o bem-estar dos convidados. E acabou que aconteceu uma série de imprevistos, entendeu? Eu cheguei no meu casamento 1h40 atrasada, né? Porque não tinha ninguém para me maquiar, não tinha ninguém para me ajudar a pôr o vestido. Foram para a chácara, e até parece mentira, gente, mas é verdade. Foram para a chácara, onde haveria o casamento. Eu fiquei sozinha na minha casa, não tinha ninguém para me levar no cabeleireiro.
né? Meu cabelo já estava escovado, mas eu precisava prender ele, pôr né, o negócio lá, o arranjo. E não tinha ninguém para fazer isso para mim, né? Eu, por falta de experiência e, como já disse, por não ser um sonho meu, eu ter me preocupado tanto com os outros, eu não me preparei da forma que deveria. E, gente, isso é péssimo. Se eu fiquei frustrada com a minha falta de preparo para encontrar com o meu noivo, que na verdade já era o meu marido, né? Nós morávamos juntos há 10 anos e aí Deus preparou o nosso casamento. Então, se eu fiquei frustrada, se eu fiquei entristecida com a maneira que tudo aconteceu, imagina se Jesus voltar e eu ficar, né? Se eu fiquei triste, se eu fiquei frustrada pela minha falta de preparo para encontrar com o meu marido, imagina como vai ser doloroso se a gente não estiver preparada para o casamento eterno. Se nós não estivermos preparadas para nos encontrarmos com Jesus, o nosso amado noivo. Então nós precisamos nos preparar, nós precisamos pensar melhor nisso. Essas ministrações durante todos esses dias, né? Deus trouxe assim pancadas mesmo, gente. Eu não tô aqui para espancar ninguém, eu não tô aqui para bater em ninguém, eu não tô aqui para acusar ninguém, né? Eu tenho comentado com as minhas amigas que eu tenho apanhado que nem gente grande, porque por mais que eu já li essas palavras, Deus está trazendo coisas novas, coisas que eu nunca reparei antes. Deus está trazendo, Deus está revelando, né? Então, Deus está tratando tanto vocês quanto a mim, né? E tudo isso é o Senhor nos preparando. Deus quer nos encontrar como uma noiva bem vestida, uma noiva bem adornada, uma noiva linda. Você pode imaginar Jesus no altar nos esperando? É um nervosismo muito grande na hora de você entrar no dia do casamento. Você sabe que tem um povo ali, que você é o centro das atenções. Imagina como será aquele grande dia. Como que vai ser nós estarmos diante de Jesus Cristo? Nós precisamos nos preocupar mais com esse dia. Ontem eu falei a respeito da gente se preocupar, né, para nos encontrar com o nosso marido. Às vezes nós já temos tanto tempo de casado e a gente não se preocupa mais, né, dorme de qualquer jeito, né, a gente percebe, eu percebo pelo menos, né, quando meu marido tá mais, né, engraçadinho, né, então eu falo, ah, aí tem, né, então, né, eu procuro, né, me ajeitar, eu procuro me preparar, né? Então, se a gente se prepara para o dia do nosso casamento, se a gente se prepara para uma noite com o nosso marido, por que não se preparar com o Senhor? Como eu ia dizendo, às vezes nós estamos há tanto tempo casadas que a gente não se preocupa mais com isso, a gente deita de qualquer jeito, acorda de qualquer jeito, não está nem aí se está agradando o marido ou não. E muitas das vezes nós estamos assim na igreja, nós estamos há tanto tempo na igreja que a gente já não tem mais essa preocupação com a volta de Jesus. A gente já não tem mais essa preocupação se está agradando ou não, né? A gente passa a não dar importância para detalhes que diante do Senhor são importantes, né? Da mesma forma que detalhes são importantes aos olhos dos nossos maridos, tem detalhes que são importantíssimos diante do Senhor. E muitas das vezes nós estamos aqui fazendo vista grossa, nós estamos achando que está tudo bem, né? Nós estamos fazendo de conta que não estamos vendo e nós estamos. Eu vou encerrar e volto na segunda gravação.